eu fui tão visitada por Deus na gestação do Gabriel e do Rafael, eu fui tão amparada por Deus. Eu tinha uma força que não vinha de mim, porque você vê, eu sou até pequenininha, né? Mas eu encontrei tão forte na gestação anterior que eu não tinha medo de nada que viria. Porque eu sabia que eu não estava sozinha, né? Que a força não vinha de mim, que a graça não vinha de mim, que a graça vinha de Deus. Então, assim, nenhum momento eu fiquei com medo. E se tivesse que passar, também eu ia passar e ia ser super tranquilo, porque eu sabia que a graça ia ser de Deus e não da Andréia. Nesta semana, aqui no Tal Mãe Tal Filho, a gente continua o nosso bate-papo com a Andréia, ela que é missionária da Canção Nova, mãe de 5 filhos. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo da semana passada, assista porque vale a pena. E hoje ela continua falando para nós. Ela que teve a sua primeira gestação de gêmeos, né? Veio o Gabriel e o Rafael e de repente a terceira gravidez, né, Andréia? Que veio o Mateus. Como é que foi viver essa experiência da terceira gravidez? Foi planejado ou foi um presente de Deus para vocês? Um presente de Deus. O Mateus a gente não estava esperando, né? Aconteceu. Quanto tempo que tinha o Gabriel e o 2 Rafael? anos. 2 anos. Mas a gente ficou super feliz, né? Desde o primeiro momento já começamos a viver intensamente a gestação, a vinda do Mateus. Ficamos muito felizes e foi uma gestação muito tranquila, muito diferente do que foi a gestação anterior, né? Deu para viver bem tranquilamente, tirar fotos e curtir bastante a gestação, porque a primeira eu só ficava de pijama, né? Dentro do hospital. Então foi a primeira gestação que eu usei vestidinho, que eu pude mostrar a barriga. Então foi bem curtida. E você não viveu um sentimento de um receio ou um pequeno medo de enfrentar as mesmas circunstâncias que você enfrentou na gravidez do Rafael e do Gabriel? Sim, eu não tive medo nenhum. Porque, na verdade, eu fui tão visitada por Deus na gestação do Gabriel e do Rafael, eu fui tão amparada por Deus. Eu tinha uma força que não vinha de mim, porque você vê, eu sou até pequenininha, né? Mas eu encontrei tão forte na gestação anterior que eu não tinha medo de nada que viria. Porque eu sabia que eu não estava sozinha, né? Que a força não vinha de mim, que a graça não vinha de mim, que a graça vinha de Deus. Então, assim, nenhum momento eu fiquei com medo. E se tivesse que passar, também eu ia passar e ia ser super tranquilo, porque eu sabia que a graça ia ser de Deus e não da Andréia. A história já comprovava Sim. isso, né? Porque a vontade de Deus, ela é maior do que todas as circunstâncias, situações, né? E se é vontade de Deus, ali Deus também dará toda a graça, toda a força para viver. E aí você descobriu, veio um terceiro menino, que era o Mateus, e então a Déia era mãe de 3 filhos homens, né? 3 meninos aí. E como era ser mãe de meninos, né? A sua experiência como mãe de meninos? Então, menino é muito prático, né? É prático até no vestir. Você põe uma bermudinha, uma camisetinha, tá bem vestido. Menino é prático no jeito, no ser. Homem é prático, né? Então eu vinha de uma praticidade muito grande, né? As coisas em casa, o homem é mais bruto, então eu não precisava ter tanto jeitinho para falar. Eu já sou meia bruta também. Então, sou muito prática também. Então precisava ter muito jeitinho. Então foi super tranquilo, né? E o Mateus veio e assim, já existiam 2. Então ele tinha que... Entrou ali no fluxo. Não tem como... Eu nunca tive filho único, né? Já vieram 2 de vez e o Mateus teve que entrar. Ele não era filho único. Então eu pedia muito aos meninos que me ajudassem. Então eu fui inserindo eles naquelas tarefinhas de casa que eu podia contar com eles, né? Então foi muito tranquilo, foi muito natural, assim, não teve nenhuma dificuldade, né? Claro que a dificuldade era o trabalho, que tipo assim, tá com um no colo e 2 pequenos, né, correndo, e isso é normal. Mas assim, outro tipo de trabalho a gente não teve. Não viveu. Eu acho que talvez até, como a sua primeira, né, o Gabriel e o Rafael aí já eram gêmeos, eu acho que isso é um ponto legal. Sim. Porque não eram filhos únicos.
Então, talvez até o ciúme já é diferente, Sim. né? Porque muitas mães vivem essa realidade do primeiro filho ser único. Então, quando chega o segundo, né, tem a questão dos ciúmes. A mãe fica com aquele sentimento, nossa, eu tô tirando do meu primeiro filho o tempo dele, o colo dele, até conseguir conciliar e até interiormente esse Sim, sentimento. que é normal. Que né? é normal. Mas diante da realidade do primeiro ser gêmeos, já tinha essa realidade de irmão, né? Desse amor Foi que é bem compartilhado, dividido. Na verdade não é dividido, é multiplicado, né? Esse amor multiplicado. Então, e aí, diante de 3 filhos, o seu coração ainda sentia mais vontade de ter outros filhos? Você esperava, desejava ter mais? Ou você falou, acho que agora já tá bom? Não, no meu coração sempre eu desejei ter mais filhos. Depois que veio o Mateus, eu sempre tive esse anseio de... Aí começou a família grande. Falou, agora eu já tenho uma família eu grande. já tenho uma... Começou grande eu sentia que Deus estava... Até pela própria história, né? Eu sentia que Deus tinha para mim uma família grande. Mas no coração do Theo ainda não existia esse desejo. Porque ele estudava, fazia faculdade, depois foi fazer a pós. E assim, todas as vezes que a gente conversava sobre esse assunto, ele era um pouco fechado. Aí teve um dia que eu falei, gente, eu vou parar de falar nesse assunto, né? Porque não pode ser um desejo só meu, tem que ser um desejo dos dois. Então vamos esperar para ver o que vai dar nessa história, né? Porque se for vontade de Deus, ou Deus vai tirar do meu coração, se for uma vontade humana, ou Deus vai colocar no coração dele, se for a vontade de Deus, né? Aí eu já tinha até esquecido dessa questão de filhos, sabe? Aí a gente foi para Milão no encontro, na Jornada das Famílias. E lá a gente teve um dia que foi livre e a gente foi na igreja de Santa Giana Beretta Molla, em Magenta. E ali a gente rezou, a gente fez uma experiência muito bonita naquela igreja. Quando a gente estava saindo da igreja, o Theo olhou para mim e falou assim, amor, você sentiu a mesma coisa que eu? Eu falei, meu Deus, o que ele sentiu? Eu não vou nem falar nada. Vou deixar ele falar primeiro. Vou deixar ele falar, porque eu sempre senti na minha vida toda, né? Aí eu falei, o quê? O que você sentiu? Que a gente vai ter mais filhos. Ele não falou mais. Mais filho. um filho. Não, mais filhos. Mais filhos. Eu falei, é? Aí eu fiquei surpresa. Porque na verdade a minha oração tinha sido essa, né? Que eu iria assim, que eu não iria mais tocar nesse assunto. E que se fosse vontade de Deus, Deus iria colocar no coração dele, né? Que Deus iria me dar a resposta para não ser algo humano também, né? Através dele. E aí a resposta veio, né? Claro que demorou um pouco, né? Foi depois de 4 anos, porque ele fazia faculdade, fez pós, depois de 4 anos que veio a próxima gestação. Mas no meu coração sempre teve o desejo de ter mais filhos. E aí o Mateus já estava com 8 anos. 8 anos. Quando você engravidou novamente, né? Se a gente pensar, é um espaço bom de tempo, né? Vamos dizer, os filhos já estavam aí praticamente criados, Sim. Os 3 primeiros, para começar de novo, né? E aí vocês planejaram, como é que veio a 4ª gestação, que foi a Luísa? Também foi surpresa pra gente, embora a gente queria, mas a gente não planejava nada, tipo assim, vamos nos planejar para esse ano. Não. Ou vamos tentar uma menina? Não, nada. A gente estava na vontade de Deus. Quando Deus quisesse enviar, a gente estaria aberto, mas na vontade de Deus. E aí, para minha surpresa, eu comecei a enjoar, e sempre assim, eu comecei a enjoar, pode saber que eu tô grávida. E como a gente faz o método Billis, logo no início eu vi, gente, 3 dias, 4 dias de atraso, não sou acostumada a atrasar, enjoo, e chamou, eu acho que eu tô grávida. Aí fui fazer o exame e de fato eu estava grávida. E foi uma fase muito difícil que a gente estava vivendo, financeiramente falando, né? Quando eu fui fazer o exame, eu fiz questão de levar os meninos comigo para a gente receber a notícia. E quando a médica falou que eu estava grávida, eu fiquei assim, muito feliz, né? Não sei nem expressar a minha felicidade daquele momento, mas eu fiquei muito feliz. Quando eu olhei para os gêmeos, que eles já têm mais consciência e tal, eles olharam, começaram a chorar e falaram: mãe, nossa vida vai ficar mais difícil ainda com mais filhos. Porque a gente estava vindo numa situação financeira muito difícil, né? Mas eu falei: filho, a gente vive da providência de Deus. Então assim, não tenha medo. Quando Deus dá todas as condições.
fica em paz. Você vai ver, você vai contemplar a graça de Deus agora nesse momento. E, gente, a gestação foi absurda, assim, sabe? O berço que tem em casa foi o berço que foi dos meninos. Há 13 anos atrás. Que a gente passou tudo, assim que os meninos cresceram, a gente, olha, o berço não é seu, mas pode usar à vontade, né? E aí quando o berço chegou de novo para nós, eu falei, gente, eu não acredito que a Luísa vai usar o mesmo berço dos irmãos, né? Então nada a gente comprou, assim, as roupinhas, o quartinho, a preocupação dos irmãos. As tias da Bahia fizeram chá de fralda, os tios de Curitiba fizeram chá de fralda. Eu falei, gente, então Deus, ele vai tocando nos corações, né? E a gente experimentou tanto a providência de Deus, Sheila, que os meninos falaram, mãe, a nossa vida é muito melhor agora, né? Com a vinda das meninas. Como eu pude ter falado isso? Ele até às vezes se culpa. Eu falei, filho, você não sabia, você era pequeno. Você não sabia que ia ser tão bom, porque as crianças também vieram numa fase muito legal, né? Porque aí os meninos gêmeos já estavam, né, grandinhos aí com 10 anos praticamente, o Matheus com 8, e aí veio a Luísa e bem rapidinho veio a Laura, né? A Laura veio assim, rápida, ligeira, falou, eu não vou perder essa oportunidade. A Laura eu fiquei meio baqueada. A Laura deu um susto grande. Deu, porque a Luísa, e foi aí que eu vivi como se fosse a primeira gestação, aquilo que você tinha falado, né? Porque a diferença foi, eu engravidei da Laura, a Luísa tinha 7 meses, então ela era muito pequena. Aí eu falei assim, gente, eu tenho um bebê que amamenta, que tá na fralda, que precisa de carinho, que precisa de colo, e eu já tô grávida de outro. E é muito diferente de gêmeos, porque gêmeos é tudo junto, né? A comida é igual, trocou de fralda, troca um, troca dois. Assim, é tudo muito assim prático, né? Só que ali naquele caso, não. Porque uma tá tá mamando, a outra tá na introdução alimentar. Então, tipo assim, tudo é muito diferente. Então aí eu fiquei assim, foi um pouco mais difícil, né? Mas também é muito prazeroso, né? Desde o primeiro momento, assim, tive um pouco de medo na gestação da Laura, não em como criar, mas como iria ser, né? Eu tava com um bebê dentro de casa. De 7 meses. 7 meses. E é nessas horas que a gente vê que, de fato, cada gestação é única, né? E nós vivemos cada sentimento. Cada gestação a gente vive um sentimento, a gente está numa fase da história, né? E você falou, eu já tinha 1, 2, 3, o 4º filho, de repente na chegada do 5º, bateu um pouquinho aquele sentimento, daquele medo, talvez aquela insegurança, por conta de estar com um bebê de 7 meses em casa, que era a Luísa, né? Então, com certeza, mas a sua gestação, ela correu bem? Como é que foi a gestação da Laura? Sim, foi uma gestação super tranquila, eu vivi intensamente, foi maravilhoso a gestação da Laura. Claro que assim, um dia eu descobri que estava grávida, no outro já deu 9 meses, vou ter 8 meses, né? Nasceu de 8 meses. Vou ter o bebê, porque não tinha muito tempo, né? Eu tinha uma casa para cuidar, eu tinha os filhos para cuidar. 4 filhos para cuidar, a vida passa. Sim, eu tinha a Luísa, que ainda dependia muito de mim. Então, passou muito rápido a gestação dela, mas foi uma gestação super tranquila. E ela veio, assim, para enriquecer a nossa vida, né? Porque é um temperamento assim bem forte, ela é bem exigente, de fato, ela veio completar assim, a família. E foi engraçado assim, quando a gente descobriu que estava grávida da Laura, os meninos falaram assim, mãe, que eu fiquei assim mais temerosa, e Deus fala muito através dos meus meninos comigo, sabe? Acho que é por isso que eu tenho bastante filho. Porque Deus falou assim, eu tenho que converter essa menina, então eu vou dar bastante filho para ver se ela se converte antes de se encontrar comigo. Porque Deus, Ele trabalha comigo dessa forma, sabe? E teve um dia que eu tava assim, bem com medo, né? Mesmo, a palavra é essa. Aí os meninos, do nada, chegaram no quarto e falaram assim, mãe, eu já sei porque Deus deu a Laura pra gente. Eu falei, filho, por quê? Deus ama tanto. Deus ama tanto, não, Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, nós temos tanto amor para dar, que Deus resolveu nos dar mais um filho para a gente amar. Gente, quando ele me falou aquilo, eu falei assim, gente, como é simples, né? A gente que quer entender todas as coisas, mas as coisas são muito simples. E de fato foi isso que aconteceu, né?
É lógico que uma vida com 5 filhos, ela é uma vida extremamente agitada, né? Eu não tenho muito tempo, eu tenho que cavar tempo para fazer todas as coisas, mas é isso que eu preciso, né? Para minha conversão, é me doar. Então, cada filho que Deus me deu, eu sei que é o caminho que Deus me deu para a santidade, né? Eu tenho aí educar não é fácil nos dias de hoje, né? Porque quando Deus nos dá filhos, né, Deia? O ponto principal não é somente você colocar um filho no mundo pela vida. Não. Mas é o formar aquele filho. Exatamente. Principalmente formar filhos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, porque é isso que Deus espera de nós, como bons cristãos, boas consagradas, né, mulheres consagradas. E você também que nos acompanha em casa, né, você que está assistindo aí o nosso vídeo, a missão de ser mãe, né, de ter filhos, é uma missão muito maior do que somente o trocar, o dar banho, o alimentar. É uma formação de vida. É homens novos para um mundo novo, né? Então, como você quer construir seus filhos? Né? Se você quer construí-los bem, é exigente, né? Porque você tem que cuidar dele como um todo, psicológico, espiritual, né? Intelectual, mas é exigente, né? É uma vida de luta, é uma vida que dá bastante trabalho, mas é gratificante, né? É gratificante. Até a gente fez uma experiência, a gente estava conversando hoje de manhã, eu e o Theo, porque nessa pandemia a gente fez a experiência de começar a fazer o estudo juntos e partilhado. E a pandemia que nos trouxe isso, porque daí a gente ficou mais juntos ainda, né? E, gente, sai cada pérola desse momento que eu falo assim, gente, que riqueza foi essa pandemia para nós. Desculpa, claro que é um medo que a gente vive, é a situação mas assim, para dentro da nossa casa foi uma riqueza muito grande. Por quê? Hoje nós fazemos o estudo juntos, nós partilhamos o estudo e assim, a gente está formando de fato aquilo que a gente pensa e aquilo que Deus pensa para a vida deles, né? É o saber, aquele ditado que diz, né? Fazer uma limonada com limão. Exatamente. Né? Diante de uma realidade tão difícil do nosso mundo, saber olhar os pontos positivos e aproveitar os momentos que nós estamos em casa para, de fato, formarmos algo dentro dos nossos filhos. Né? Estarmos, de fato, com os nossos filhos. Fazer algo que seja de valor, que contribua mesmo, né, com a formação deles. E hoje, como é que é a rotina da Deia? Com essa família numerosa, filhos de diferentes fases, né? Sim. Tem aí adolescência, tem criança, ainda tem a Laura de 2 aninhos, que é uma bebê. Como é que é? Como a Deia vê hoje e esse cuidado, como você mesmo disse, da educação, dessas diferentes fases hoje de filhos que você tem, Deia? Sim, eu precisei, assim, até chegar nesse ponto que eu estou hoje, eu precisei galgar, né? No início sempre foi muito difícil e, ai meu Deus, conciliar tudo, ai casa, não tenho ninguém que me ajude. E, assim, vivi vários momentos, mas hoje como eu estou, né? Hoje eu dou prioridade primeiro às pessoas, né, na casa. Então, o meu cuidado tem que ser com as pessoas. Como que tá o Gabriel, o Rafael, o Matheus, o Theo, a Laura, a Luísa, como eles estão? E vendo, e assim, eu consegui organizar a casa de maneira que ela não me exija muito, né? Então, assim, se eu quiser alguma coisa, eu sei onde está, porque está no lugar que tem que estar, né? E eles também já foram aprendendo a viver essa vida, porque se a gente não se organizasse, imagina como que seria o Aue, que seria a nossa casa, né? Então, a gente precisou levar eles a essa organização. Então, assim, eu arrumo o guarda-roupa deles no início do ano, assim, arrumar, né? De tirar as roupas que não servem mais, e doar, fazer retiro da Boa Morte, como a gente costuma fazer aqui. Mas depois é eles que vão arrumando o guarda-roupa deles, né? Eles vão mantendo o guarda-roupa deles. Então, o material deles, é eles mesmos que arrumam o material deles. Então, assim, a casa, por exemplo, lá tem escala, né? Olha Quem que vai legal. lavar a louça. Então, a mamãe não entra na escala de lavar a louça. Porque a mamãe já cozinha. A mamãe já cozinha, a mamãe já limpa a casa, a mamãe já faz um monte de coisa que eles não podem fazer, né? Mas eles, com toda a disposição, com todo o amor, eles vão para a louça, né? E às vezes, mesmo sem amor, eles vão. Porque isso também é formação. Faz parte, né? A gente está criando homens fortes, que um dia vão casar, que vão precisar... Hoje eles podem até reclamar um pouco. Ai, minha mãe é chata, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Mas as esposas vão agradecer futuramente. Então eu não penso no hoje, eu penso no futuro deles, né?
E eu penso que eu estou criando homens fortes para o mundo. E hoje em dia, né, para Deus primeiramente, para o mundo. E hoje em dia as coisas não são fáceis de conseguir, né? Se hoje eu não educar eles no básico, que é lavar uma louça, arrumar a cama, organizar as suas coisas, como que eles vão organizar a vida deles no futuro, né? A gente não vai estar sempre junto com eles. Então eu penso que educar na virtude é eles levarem uma vida virtuosa desde a hora que levantam, né? Tocou o despertador, precisa levantar, precisa se arrumar, precisa ir no banheiro, precisa tomar banho, né? Não dá para ficar mais 5 minutinhos na cama, senão não dá tempo de chegar na escola, né? Então, assim, a gente tem alimentado eles nessa virtude, sabe? De fazer aquilo que precisa fazer sem depender do outro, sabe? Sem ficar esperando pelo outro. Hoje a minha escala, não, é eu que preciso levantar e ir lá e fazer, lavar minha louça. Lava um banheiro também. Então, qual banheiro a gente vai lavar? Então, assim, as escalas do banheiro. Então, eu penso que não é difícil. Sabe, minha vida, todo mundo diz, nossa, como que você dá conta de casa, filho? Não é difícil, porque todo mundo colabora, né? E o lado positivo de se ter uma grande família é essa, na verdade é uma equipe dentro de casa, que ajuda na louça, que ajuda no banheiro, lavar o banheiro, né? Mas tudo isso parte pela formação. E a mãe, ela tem essa missão, principalmente dentro de casa, né, Deia? A mãe, ela dá esse ritmo à casa, ela que coloca os filhos à disposição também para ajudar nessa questão do trabalho, de incentivar, de muitas vezes mesmo sem vontade, vai porque é preciso, né? E ter essa consciência de que tudo é formação, né? Tudo é formação. Dentro dessa família linda de 7 pessoas, 5 filhos, né? Qual o maior desafio da Deia como mãe e a maior alegria, a maior recompensa que você tem, Deia? O maior desafio, eu penso que é assim, estar atenta mesmo à realidade de cada um, que cada um vive. Porque, claro que eles já passaram por ciúmes, eles já passaram, assim, eu estou com filhos na adolescência, que exige um pouco mais também. Então, estar atenta a essa realidade individual de cada um, às vezes é um balaio, assim, eu me vejo uma malabarista tentando equilibrar todas as coisas, assim, para que nada caia, né? Nem sempre a gente consegue, porque eu não sou uma mulher maravilha, nem sou uma super mãe. Erro muitas vezes, principalmente com os gêmeos. Muitas vezes eu tenho que pedir perdão, não agir certo. Minha maior luta também, agora eu lembrei outra. Gente, eu grito demais. Então, assim, todos os dias, hoje não foi legal, né? De novo eu gritei, então recomeçar todos os dias. Claro que a gente não tem paciência muitas vezes, tá? Um monte de coisa na cabeça. Então, assim, todos os dias antes de dormir, o que não foi legal hoje que eu preciso melhorar amanhã, né? E tentar estar atenta a essas realidades, porque embora os gêmeos, gente, são gêmeos, nasceram juntos, estão passando por adolescência juntos, mas são diferentes, completamente diferentes, né? E cada um exige de uma forma, né? E eu preciso estar atenta a essa realidade. Então, às vezes eu perco sono, mas aí eu peço muito a graça de Deus, porque eu sei que não vem de mim, né? Claro que eu estudo, claro que eu leio, claro que eu busco, mas... E também muitas vezes eu leio e não faço aquilo que eu leio, porque o que vem no meu coração é completamente diferente do que está nos livros, né? Então, assim, eu penso que quando nasce uma mãe, quando nasce um filho, de fato nasce uma mãe, né? Então a gente tem que ficar muito atenta àquilo que Deus vai colocando no nosso coração como mãe, porque, gente, é a gente que conhece nossos filhos, né? Quem tem que formar somos nós. Claro que a escola ajuda, claro que o pai ajuda, mas quem fica mais tempo, né? É a mãe. Então eu penso que a gente que tem que pedir mesmo a graça do Espírito Santo, estar atenta a essa realidade e pedir a Deus que nos dê a graça. E é legal você tocar, né? Ele dá sim. É legal tocar também nesse ponto que é da nossa humanidade, né? Tudo que a Deia foi partilhando, do vídeo da semana passada, dessa semana, é a beleza da vida em família,
mas também que é permeada pela nossa humanidade, Sim. pelo cansaço, pela impaciência, né? Não somos famílias perfeitas, Não. estamos longe, mas corremos atrás e contamos com a graça de Deus, com a oração principalmente, né? O Espírito Santo, todos os dias ali, ó, vem Espírito Santo, dai-me sabedoria nessa situação, como falar, o que falar, né? Se deixar, se não deixar, permitir ou não permitir, não ser rude demais, mas também não ser permissiva. É a graça do alto, né? Que vem ao nosso socorro, é isso que a gente pede, principalmente na criação dos nossos filhos. E a maior alegria? E a maior alegria é ver os frutos, né? Claro que eles ainda têm 13 anos, né? Ainda tem muito que viver, mas olhar assim as respostas que eles dão diariamente na vida, para a vida, eu digo, valeu a pena, sabe? Valeu a pena cada noite mal dormida, valeu a pena o choro, valeu a pena o cansaço, valeu a pena as madrugadas, porque eu tenho feito muito isso, né? Acordar de madrugada para rezar mesmo. Então tudo vale a pena. Quando eu vejo, tipo ontem no estudo, foi tão rico o nosso estudo da palavra. Assim, eles trouxeram pérolas tão profundas, assim, da santidade, de céu, que eu falei assim, é isso, né? Se eu morresse hoje, eu já tô super feliz, mega feliz, que eu cumpri a minha missão. A minha né? missão dentro de casa. A minha missão dentro de casa. Então é isso que eu tenho buscado fazer, né? E essa alegria que eu tenho colhido, que Deus tem me dado a graça de colher, né? Não foi só dores, não. E aconteceu ontem, bem recente, eu acho que vai ficar bem na memória, né? De ver que vale a pena, né? Todo cansaço, tudo que nos é exigido diariamente da luta, né? De uma dona de casa, de mãe, eu também trabalho fora, eu também sou missionária, mas Deus, gente, sozinha a gente não consegue mesmo, porque a gente não é nada, a gente é pó, né? Mas com a ajuda do alto, a gente consegue todas as coisas. Não podemos contar conosco, mas a gente precisa contar com Deus, que é o nosso sustento. É isso. Que partilha maravilhosa. Obrigada, Deia. Uma alegria. Nossa, a primeira beneficiada sou eu, viu, gente? Aqui no Tal Mãe, Tal Filho. Porque eu amo, né? E essas histórias também nos alimentam na vida familiar, na nossa realidade como mãe, como cuidadora. Talvez você que assiste o nosso vídeo, você cuida, né, de uma criança, você é vó, você é tia, né? É a missão confiada a Deus a cada um. Se você tem essa missão, peça a Deus também essa graça. Curta, compartilhe o nosso vídeo. Semana que vem a gente se encontra aqui no Tal Mãe, Tal Filho. Eu espero por você. Até semana que vem, se Deus quiser.